Fala galera concurseira, vamos lá iniciar aqui mais uma aula de resolução de questões, especificamente da lei de tortura. Vamos responder a primeira questão. Durante a operação noturna em bairro periférico, uma equipe policial composta por um superior e seu subordinado abordou um suspeito de integrar quadrilha de roubos. Conduzido à base comunitária, o subordinado, com o objetivo de obter a confissão e o endereço do cofre do grupo, passou a aplicar choques com dispositivo elétrico improvisado, uma taser artesanal, e cobriu parcialmente a cabeça do custodiado com uma capa, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. O superior permaneceu presente, assistindo aos atos por cerca de 10 minutos, sem tocar no suspeito e nem ordenar tais condutas. Então vamos esquematizar aqui. O subordinado, ele pegou a taser e deu choque em quem? Na pessoa que foi conduzido à base comunitária. Então aqui ele praticou o quê? Uma conduta comissiva, a chamada tortura por meio da ação. O superior não praticou, como diz a questão, ficou só assistindo. Ele não praticou nenhuma conduta comissiva e nem ordenou. Ele ficou o quê? Ele ficou omisso. Então vamos lá. Subordinado praticou por meio de ação a tortura. Letra A. É correto afirmar. Letra A. O subordinado praticou o crime de tortura e o superior de abuso de autoridade. B. O subordinado praticou o crime de abuso de autoridade e o superior praticou fato atípico. C. Tanto o subordinado como seu superior não praticaram fato típico, pois durante a investigação criminal restou comprovado que o indivíduo integrava quadrilha de roubos. D. Tanto o subordinado quanto seu superior praticaram o crime de tortura. Vem para cá. Vamos entender o que é tortura. Tortura é quando o indivíduo submete uma pessoa a sofrimento físico ou mental para obter uma informação, para que a vítima pratique uma ação de natureza criminosa, seja por meio de uma ação ou omissão. O indivíduo pratica esse sofrimento físico ou mental em razão da discriminação racial ou religiosa. Isso é o que? Tortura. Show? Então vamos lá aqui. O subordinado, ele fez o que? Praticou a tortura. E a tortura simples, o subordinado praticou. Já no caso do superior, ele fez o que? Ele praticou a tortura na modalidade omissiva. Então aqui, o subordinado praticou o crime de tortura? Perfeitamente. O superior, abuso de autoridade? Não. Tortura omissiva. B. O subordinado praticou o crime de abuso de autoridade? Não. O subordinado praticou o crime de tortura. C. Tanto o subordinado como o seu superior não praticaram fato típico. O que é fato típico? Quando não há uma conduta... Vem para cá. Quando não há uma conduta criminosa. O crime, ele possui alguns elementos, como fato típico, ilícito e culpável. Quando falamos no fato típico, tem a conduta, tem o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Então, ele não praticou um fato típico? Errado. Praticou o quê? Fato típico, um crime. Pois durante a investigação restou comprovado que o indivíduo integrava quadrilha de roubo, não tem nada a ver. Então só nos resta marcar o gabarito letra D de dado. Tanto o subordinado quanto seu superior praticaram o crime de tortura. Perfeitamente. Por quê? Porque o subordinado praticou por meio da ação a tortura simples. Já no caso do superior, que deixou ele praticar aquela conduta criminosa, ele agiu por meio da omissão, a tortura omissiva. Show? Então vamos lá, dando continuidade para a próxima questão. Show? Consoante a lei de tortura, lei federal
9.455 de 97, é correto afirmar que, letra A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício pelo prazo da pena aplicada. B. O crime de tortura só é afiançável se a pessoa presa em flagrante for do gênero feminino. C. O crime de tortura cometido contra pessoa portadora de deficiência não possui circunstância específica de aumento de pena. E D. A pena do crime de tortura deverá ser majorada se o delito for cometido mediante sequestro. Vamos entender aqui. A letra A. Condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para o exercício pelo prazo da pena aplicada. Não, aqui vai ser o quê? Vai ser pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então aqui já vai estar o quê? Errado. B. O crime de tortura é afiançável. O crime de tortura, vem para cá para mim. O crime de tortura, ele é inafiançável, porém ele prescreve, não cabe graça e não cabe anistia. Cuidado com isso daqui. O crime de tortura, ele prescreve. Ele não cabe fiança, não é suscetível de graça, nem de anistia. Show? Então vamos lá aqui, voltando à questão. C. O crime de tortura cometido contra pessoa portadora de deficiência não possui circunstância específica de aumento de pena. Vamos entender. Quando se fala em majorantes na lei de tortura, existe o aumento de pena de 1/6 a 1/3 quando o crime é praticado contra deficiente, idoso, criança, adolescente, seja gestante, praticado por agente público e praticado mediante sequestro. A pena aumenta de 1/6 a 1/3. Então aqui está errada a letra C de concursado. Então só nos resta marcar o gabarito letra D. Vamos comentar a letra D. A pena do crime de tortura deverá ser majorada se o delito for cometido mediante sequestro, perfeitamente, como falei, contra deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, por agente público ou mediante sequestro. Vamos para a próxima questão. Considerando-se o expressamente no disposto da Lei 9.455, que define os crimes de tortura e dá outras providências. Assinale a alternativa correta dentre as exibidas a seguir. O crime de tortura é inafiançável, imprescritível e suscetível de graça ou anistia, como já foi falado. O crime de tortura, ele é inafiançável, prescritível e suscetível de graça ou anistia. Muito cuidado com isso daqui. B. A condenação acarretará perda, inclusive, do emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, perfeitamente como vimos na questão anterior. C. O dispositivo na lei em apreço aplica apenas quando o crime tenha sido cometido em território nacional. Não pode ser o quê? Quando for praticado em território estrangeiro pela extraterritorialidade incondicionada. Então está errado. D. Aquele que se omite em face das condutas descritas na lei em comento, quando tinha apenas o dever de apurá-la, não incorre em qualquer pena, incorre sim na pena da tortura omissiva, com a pena de 1 a 4 anos de detenção. Show? Então vamos para a próxima questão. De acordo com a Lei 9.455 de 97, se o crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de letra A, 4 a 10, B, 6 a 12, 1 a 4, 2 a 8. Vem para cá, para mim. Quando falamos em pena,
na lei de tortura, existe a tortura simples, pena de 2 a 8 anos, a tortura omissiva de 1 a 4 anos de detenção. Cuidado, essa tortura omissiva, a pena é de detenção de 1 a 4 anos e ela não é crime equiparado a hediondo. A tortura simples de 2 a 8 anos, tortura omissiva, detenção de 1 a 4 anos. E a tortura, quando falamos na tortura qualificada, vai ter a tortura qualificada com o resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, com a pena de 4 a 10 anos, ou a lesão corporal qualificada com resultado morte, que a pena vai ser de 8 a 16 anos. Show? Então, voltando à questão que vai perguntar a lesão corporal grave ou gravíssima. É de 4 a 10 anos, pelo que acabamos de comentar, 4 a 10 anos, 6 a 12, 1 a 4, e aí vai ser a de natureza grave ou gravíssima, ela vai ser de 4 a 10 anos. 6 a 12 não tem essa pena. De 1 a 4 anos, aqui é de detenção e não de reclusão, como a questão deu. Detenção, quando for o quê? Quando for a omissão. A tortura, omissão. 2 a 8 anos que vai ser o quê? A tortura simples e não tortura qualificada. Portanto, gabarito letra A de aprovado. Vamos para a próxima questão. Se o objetivo de obter confissão determinado, agente de polícia, por meio de grave ameaça, constranger a pessoa, causando-lhe sofrimento psicológico, olha aí, e se a vítima for adolescente, o crime será qualificado, vamos voltar a relembrar acerca de criança, adolescente, idoso, deficiente, gestante, o crime praticado por agente público ou praticado a tortura mediante sequestro. Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a majorante de 1/6 a 1/3. Vai haver a qualificadora no crime de tortura quando ocorrer lesão grave ou gravíssima ou lesão com resultado morte. Show? Então vamos voltando à questão. A vítima for adolescente é qualificado? Não. A pena vai aumentar o quê? De 1/6 a 1/3. Então está errado. Letra B. Estará configurada a causa de aumento de pena? Perfeitamente. Aumento de pena de quê? De 1/6 a 1/3. A critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo. Critério do juiz. Aqui a critério do juiz não. É o quê? É a própria lei de tortura que vai trazer o quê? Essa sanção. A perda do cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada e não do juiz. Show? Provado o fato, a pena será de detenção? Não. Só há pena de detenção. Só há pena de detenção. Em qual tortura? Na omissiva. Somente na omissiva de 1 a 4 anos.